Castelo Branco. Nobre cidadão paulista, nós temos nos notabilizado nesta casa sempre por trabalhos técnicos, acadêmicos e fundamentações comprobatórias. Ou seja, antes de vir a plenário, a gente faz um profundo estudo do que vamos falar. Os nossos consultores vão a campo e agora nós vamos dar sequência à questão da Previdência Social para o Estado de São Paulo. Foi tema controverso no que diz respeito à União, foi apaziguado, saiu a regulamentação nacional, agora nós temos diante de nós o desafio de fazer a nossa Previdência Estadual. Então, de novo, a gente vai ter que passar por essa reforma, é uma emenda constitucional 18 e uma PLC. Bom, isso aqui já foi, você pode passar, nós estamos aqui sim. Aqui são as receitas de despesas da Previdência do INSS. O que está em azul é receita e o que está em vermelho é despesa. Então você vê claramente que de 2001 para 2018 houve um aumento crescente de despesa e não uma receita compatível. Isso em projeção de médio e longo prazo, ficava claro que haveríamos com uma colisão forte e uma falta de recursos, sendo que em 2036 nós chegaríamos a um colapso. Ou seja, a contribuição previdenciária do setor privado tem o teto de 642,34. O servidor público, no entanto, anterior ao regime complementar de previdência, que são os benefícios limitados ao teto do regime geral, obrigatório neste estado de São Paulo, a partir de 2013, paga 11%. Era 6%, passou a 11%. Hoje o estado de São Paulo sofre sobre o seu vencimento subsídio bruto, sem qualquer limite superior, e sua contribuição máxima pode chegar a R$ 4.316,33. Mais do que isso, mesmo o aposentado e o pensionista pagam contribuição previdenciária, realidade que subverte a lógica atuarial e não se aplica ao regime geral da Previdência do INSS. Isso aqui é um ponto importante. Enquanto no regime nacional você, uma vez aposentado, para de contribuir, porque agora você tem que receber, no regime estadual você continua contribuindo. Tanto o nosso governador do estado de São Paulo, quanto o nosso secretário da Fazenda, apontaram a equalização do sistema próprio dos servidores de São Paulo, civis e militares. Aqui nós vamos deixar a Polícia Militar fora, porque, como bem colocado pelo Coronel Telhada, graças a Deus, na legislação federal, eles já incluíram as polícias militares como extensão das Forças Armadas. Então, aqui são apenas alguns dados de debate. Segundo turno, eleições de 2018, valorizando os servidores públicos, não vamos mexer na Previdência, ela já foi feita com muito cuidado, enfim, aqui está uma sinalização do governo na época. Próxima, assim como a entrevista com o secretário da Fazenda em São Paulo, no Estadão, também sinalizando com horizontes positivos, e não o que está sendo apresentado agora, que não corresponde ao prometido. Aqui nós temos, por exemplo, uma tabela muito interessante. O déficit do regime próprio da Previdência Social dos servidores do Estado, RPPS. Orçamento do Estado versus PIB nacional. Por exemplo, em 2006, nós tínhamos um déficit de 17,390 bilhões, o orçamento do Estado naquele ano foi de 81.292.048.000, o PIB nacional de 2,409 trilhões, o que deu um déficit de 21,39% em relação ao orçamento e de 0,72% em relação ao PIB. Se a gente pegar 2015, 4 anos atrás, olha só, o déficit diminuiu de 17 para 160. Por que diminuiu? Porque aumentou a alíquota, que era de 6 e foi para 11. E o orçamento de São Paulo aumentou muito, graças a Deus, foi para 204.879. O PIB nacional também aumentou, saiu de 2.409 para 5.904. Observe que 2015 foi o ano que a crise se acentuou. Depois nós vamos ter queda em função da macroeconomia nacional, que foi muito mal. Aqui a gente teve um déficit de 8,38 e um déficit em relação ao PIB de 0,29. Ou seja, a variação do déficit da Previdência Social do servidor de São Paulo
de 2006 para 2015 teve apenas uma variação de 1,32%, enquanto que a variação do orçamento aumentou 152%. Então não vai poder dizer que não tem caixa, porque tem, né? Assim como a do PIB nacional, como sempre, menor que São Paulo, porque São Paulo é uma locomotiva financeira e a gente sabe, eu já demonstrei isso várias vezes aqui, carrega o país nas costas. Próximo. Aqui, a relação dos déficits da Previdência Social do Estado de São Paulo versus PIB. Então, a gente tem o ano aqui, o déficit do Estado em bilhões de reais, o PIB em trilhões e o percentual. É mais ou menos o que a gente viu no anterior, só que está ano a ano. E esse aqui, ele incluiu 2016. Você vê que baixou para 0,27 a diferença. O que eu estou mostrando com essa tabela? Que nós não temos problema financeiro para pagar a aposentadoria. Prossiga. Aqui, a equalização do déficit dos servidores de São Paulo, civis e militares, aqui eles estão juntos, também vem demonstrada na tabela abaixo, na análise ultrativa, ou seja, as projeções do São Paulo Prev, igualmente com queda exponencial. Então aqui a gente está fazendo sim uma projeção de 2019 a 2030. O que nós temos aqui? O aporte extraordinário do governo, aqui está de 21 bilhões e está aqui para 41 bilhões. Aqui o PIB que acompanha e o déficit que permanece constante. Mais uma vez, matematicamente, nós estamos provando que isso não afeta. Próxima. Aqui a gente faz uma projeção ainda maior. Por quê? Doutora Janaína, desde 2015 que eu venho acompanhando vários estudos sérios junto à Ordem dos Economistas do Brasil com respeito à Previdência. Assisti a vários especialistas, autoridades que realizaram grandes estudos sobre o tema e que, inclusive, consubstanciaram a Presidência da República para fazer o atual projeto da reforma da Previdência. Muito bem, todos eles apontam o ano de 2050, por isso que eu pus 2050 aqui. Vocês sabem que em 2018, a pirâmide brasileira, que tinha o ápice pequeno e a base larga, ela foi se equilibrando. Em 2018, a gente tem a mesma quantidade de idosos e recém-nascidos, quer dizer, a mesma quantidade de pessoas que estão morrendo e estão nascendo, e a partir já deste ano, a pirâmide começa a se inverter. Em 2050, ela estará com o seu ápice muito aberto e a sua base pequena. E é isso que esse estudo está mostrando. Porém, mesmo assim, a gente vai ter um equilíbrio das contas. A gente vai ter a oportunidade de desenhar essa operação com mais cautela oportunamente. Prossiga. E aqui a gente foi além, ó. A gente ainda faz uma projeção para 2060, considerando os índices de IBGE de crescimento populacional e mantendo o índice de natalidade e mortalidade nos padrões de hoje, assim como as contribuições previdenciárias na regra de hoje. Pode ir? Aqui, basicamente. Portanto, o déficit do regime de previdência própria do servidor, chamado regime próprio de previdência dos servidores do Estado de São Paulo, era 21,39% do orçamento paulista em 2006. E caiu para 8,38% do orçamento em 2015, bem como caiu para 0,72% do PIB nacional para 29% no mesmo período. A projeção futura, dados da Previdência do Estado de São Paulo, combinados com o Produto Interno Bruto projetado pelo governo federal, dados desse ano, aponta que o déficit começa com 0,29% do PIB nacional em 2019 e chega a 0,06% em 2060. Demais disso, os novos servidores que estão ingressando após 2013 têm seus benefícios obrigatórios limitados ao teto do regime geral de previdência, que hoje é de R$ 5.839,45. Muito bem. Gostaria também de ressaltar, e é sempre bom o cidadão saber, que a Assembleia Legislativa de São Paulo já há muitos anos adotou que os seus deputados se aposentam pelo regime de INSS, diferente
do que acontece no Congresso Nacional, dando o exemplo para o resto do Brasil de correção e probidade administrativa. Muito obrigado.